Olá! E chegamos no nosso 13º encontro. Nádima de Deus, o nosso trimestre está acabando, Nádima. O nosso penúltimo encontro. Nádima, seja bem-vinda mais uma vez, que bom estar com você. E hoje, Nádima, a gente tem duas meninas de peso com a gente, né, Nádima? Conta aí. Sim, são nossas amigas especiais, estudiosas também da palavra, mas que têm um amor, um coração imenso. E eu falo com muito carinho de duas meninas especiais para mim pessoalmente, tá bom? Então está aqui conosco a Giane, ela já estuda a palavra de Deus, mas atualmente, vou deixar que ela se apresente, né, Esther? Fica mais legal. Giane, fala um pouquinho de você rapidamente, só para a gente saber quem é você, onde você está atuando, tá bom? Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês e com todos aqueles que vão participar e ouvir desse estudo. Eu sou Jeane Gomes, eu sou formada em teologia, em pedagogia, tenho mestrado em educação e atualmente eu estou trabalhando no NASP Campus São Paulo, atuando como coordenadora do programa de apoio ao discente. Ai, que delícia saber que você está aí atuando e ajudando pessoas. Isso é muito bom e muito obrigada por estar aqui com a gente. Também quero falar um pouquinho de alguém que é muito especial, porque eu conheço a família, eu vou dizer assim, eu conheço o entorno, tá bom? Rani, fale para a gente quem é você, onde você está, o que você já fez da sua família, como vocês estão. Primeiramente, é um prazer estar aí com vocês, conhecer mais de perto o trabalho que vocês fazem. Foi um prazer estar aqui, receber esse convite, né? Bom, como você disse, meu nome é Anne Guzman, eu moro no Paraná, na Faculdade Adventista do Paraná, sou professora de ensino religioso para as faculdades. Tenho 2 filhos, tenho uma menina, Vitória, de 9 anos, e tenho um menino, Thomas, de 6 anos. E é isso. Eu também sou formada em pedagogia, e aí depois eu saí um pouquinho da área, fui para o teológico, né? Mas continuo na área de educação. Não estou trabalhando com os pequenos, mas continuo na área de educação. E é muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo, e a gente fica muito feliz de saber que vocês vão poder partilhar e abrir um pouco mais a visão que a gente tem para esse assunto tão importante. De novo, né, Esther? Nós vamos falar de amor essa semana? Quero ver como que você vai se sair dessa. Não sei, Nádima. Eu vou olha só, eu vou fazer a introdução do nosso bate-papo de 2 formas. Aí, Nádima, depois que eu fizer a introdução, você responde se a gente vai falar de amor, combinado? Muito legal, né? Tá bom. Olha só, a primeira forma, a gente vai falar sobre o processo do juízo. A gente vai falar sobre o juízo final. Chegou o momento da decisão. Meninas, vou até contar, no meio dessa introdução, eu vou contar uma historinha para vocês, real. Eu fui jurada do Tribunal do Júri por muitos anos, aqui no estado de São Paulo. E uma vez, o meu marido estava de férias e ele falou, eu vou assistir um júri com você. Beleza, foi. Aí ele pegou e falou assim, se eu fosse jurado igual você, eu já ia condenar, porque se está aqui, algo de errado fez. Nádima, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre julgamento. Será que quem já está sendo julgado tem que ir direto para execução? Essa é a primeira visão. Agora, a outra visão da mesma história. Hoje a gente vai falar sobre o processo do juízo. A gente vai falar de um juiz, um justo juiz, que as suas decisões são baseadas no amor. Eu me sinto super leve. Eu me sinto leve, Nádima, com esse julgamento. E pensando nisso, Nádima, na minha primeira versão, na sua segunda versão, a gente vai falar de amor? Sim. Por quê? Porque tem que pôr fim ao mal. E também é amor, porque novamente vai brotar o livre-arbítrio.
a nossa escolha, de que lado nós estamos. Então, como seres humanos, Deus, mais uma vez, não impõe sobre nós. Ele fala, eu posso te dar um presentinho, e você escolhe, se você quer a bênção. Mas se você escolher a maldição, sinto muito. É muito importante nós sabermos disso, porque senão fica muito fácil, eu coloco tudo nas costas de Deus. Deus é o bonzinho, e ele vai me dar tudo. Não. E a minha decisão, onde que fica? Então, mais uma vez, é uma história de amor, apesar de que é a história que vai pôr o pontinho final, né? É isso mesmo. Ou então você fala assim, é muito fácil a gente colocar a nossa decisão em relação à questão do julgamento nas costas de Deus. Deus é bonzinho, Deus é amor. Ou o contrário, né? Deus é um Deus vingativo, é um Deus ruim, eu tenho medo. Meninas, lá vem eu com as minhas histórias, né? É isso que dá, viver assim a maior parte da vida aprendendo a Bíblia de uma outra forma. Uma grande amiga minha, desde a infância, ela falava assim, eu não estudo o Apocalipse, eu tenho medo, eu não quero nem saber sobre o juízo final. Olha só isso, sobre a vinda de Cristo. Não sei como que está a visão dela hoje, mas eu penso que não mudou muito, não. Meninas, vamos falar sobre o juízo final. E nessa questão do processo do juízo final, há 3 etapas aí, que é o juízo investigativo, o juízo milenar e o juízo executivo. Eu confesso para vocês que alguma dessas etapas eu não conhecia por muitos anos. Então, aqui a gente vai fazer um bate-papo leve para entender como que funciona cada etapa, qual é o período que isso acontece, ou aconteceu, ou vai acontecer, para que serve cada etapa. A Rani tá com o dedinho levantado, pode falar, Rani, fica à vontade. Esther, você falou aí da sua amiga, né, que ela tem medo de estudar Apocalipse. Mas é interessante que quando a gente abre o livro de Apocalipse, lá em Apocalipse 1:1, como ele começa assim, revelação de Jesus Cristo. E quando a gente vai, sei que não é para ir tanto assim, né, para a teologia, mas quando a gente vai para o original, para o grego, e a gente lê revelação de Jesus Cristo, ele pode ser dito que é dada por Jesus Cristo ou é uma revelação dele, né, que ele se revela. Então, é interessante porque, na verdade, Apocalipse, ele é os dois. É uma revelação dada por Jesus, mas é uma revelação do próprio Jesus, de como ele é, de como ele se revela. E aí, hoje, então, a gente vai estudar justamente porque todo esse juízo, ele se encontra no livro de Apocalipse. E a gente vai ver justamente essa revelação que ele deu para a gente. Então, a gente precisa estudar assim, a gente não pode ter medo, porque é o que ele deu para a gente. E, ao mesmo tempo, ele mostrar a ele quem ele é. Então, a gente não pode esquivar, não. A gente tem que estudar o livro de Apocalipse. Ô, Rani, só essa sua introdução, eu já fiquei completamente arrepiada, porque, veja, se o Apocalipse é isso que você falou, se vem de Jesus, se é dele, então a gente está falando do puro amor, porque a gente sabe que Jesus, ele é o puro amor. É fantástico, amei essa introdução que você deu, e bora falar das etapas aí do juízo. Ô, Nádima, vamos começar contigo? Nádima, o que é esse tal do juízo pré-advento, do juízo afirmativo, do juízo investigativo? Do que se refere isso? É muito juízo junto, né? Mas vamos lá. Deus, ele não faz nada sem ele revelar o que ele vai fazer. E aonde ele se revela e ele se mostra é na Bíblia como um todo. Mas tem 2 livros específicos da Bíblia que falam com profundidade desta linha do tempo para a gente viver. E é interessante que até no livro de Daniel ou de Apocalipse, ele não se mostra só de um jeito. Então, Daniel 2, por exemplo, vem uma estátua, depois vem os animais, e daí você remonta um sobre o outro, e eles estão falando praticamente a mesma coisa, mas dando uma amplitude, falando assim, entendam, vocês precisam entender que tudo que eu fizer, eu vou falar para vocês o que vem depois. E essa é uma ansiedade do ser humano. Nós queremos saber o que vem depois.
certo? Até num parque de diversão, por exemplo, uma vez eu fiquei com medo, porque era um toboágua no escuro e tal, e eu falei, moça, me explica, porque se eu tiver na cabeça o caminho, eu vou com tranquilidade. E daí, quando ela foi me falando, olha, você vai cair uma quedinha mais ou menos assim, e tal, e tal, e tal, e tal, aí eu decorei o trajeto, porque daí eu não fiquei com medo, porque eu queria me divertir e não passar medo. Mas essa questão de juízo é quase igual uma prova final, que você está ali, tipo, a escola hoje não usa uma prova no fim do ano para toda a matéria, mas antigamente tinha isso. A gente ficava num pavor de saber que ia ter uma prova, que íamos ter que comparecer diante de um tribunal. Eu me lembro que eu morei numa ilha, tá? E nessa ilha tinha uma cidade próxima chamada Paranaguá, eu morava na Ilha Rasa. E tinha uma pessoa que não estava no seu estado normal, era doente, e ela andava pelas ruas, era uma andarilha, e ela ficava gritando o tempo todo, vocês vão comparecer diante do tribunal. Eu era criança, eu ficava morrendo do medo do tribunal. E eu já fiz o meu primeiro post-it, vou mostrar para vocês, tá dando para ver, né? Tá cheio de pontinhos. Tem ponto final, gente. Viu, galerinha? Tem ponto final. É um ponto final, não é uma vírgula. Ponto final para o pecado. Mas para Jesus, ele vai pôr uma vírgula para aqueles que escolherem, dentro do livre-arbítrio, estar com ele para sempre. Então, agora eu vou entrar no assunto. O que é esse juízo? Então, nós estamos aqui no guia de estudo vendo que a morte é um soninho e a gente vai para o soninho. Então, o período de vida foi todinho anotado, está registrado, os anjos levaram para o céu e está lá. Qual é o trabalho hoje de Jesus? Então, Jesus está lá analisando a vida de cada uma dessas pessoas no soninho. Quando terminarem as do soninho, aí pega para a gente, eles falam, será que hoje está passando o meu nome? É mais ou menos isso. Então, cada dia da nossa vida, as nossas ações, os nossos atos são levados. Não que eu vou ser salvo pelos meus atos, mas é através dos meus atos eu revelo de que lado que eu estou. Eu revelo a quem eu amo. Eu revelo com quem eu quero passar a eternidade. Então, esse juízo pré-advento, o que é advento? Nós acreditamos que Jesus vai voltar para levar os seus filhos para o céu. Mas para ele vir, ele já vai trazer o livrinho com os nomes, com a lista. E ele vai fazer o checklist e vai chamando um por um. Esther, tipo, mãe da Esther, sabe? Marido da Esther. Já está tudo ali no checklist. Não é que ele precise disso, ele está tudo na cabeça. Mas a Bíblia revela isso para a gente ter certeza que o nosso nome está ali. Então, o que é juízo pré-advento? Tá? É esse julgamento das pessoas que já estão lá, que de alguma forma já descansaram ou não, mas que elas poderão, então, participar desse momento. Então, nosso nome vai passar, sim, pelas mãos de Jesus. E aí entra a dose de amor, Esther. Quem é Jesus? É o Salvador que nos ama. Então, você fala assim, mas hoje eu fiz uma coisa errada. Pede perdão. É essa a diferença. E é por isso que a gente não precisa ter medo, sabe? Porque vai ter, sim, esse ponto final, mas a gente não precisa ter medo, tem que ter essa leveza de vida para poder falar, estou em boas mãos, estou nas mãos de Jesus. O que é, então, esse juízo anterior à volta de Jesus? É essa relação nossa, daquilo que nós fizemos e que nós vamos, se o nosso nome está anotado ali ou não. Pode falar, Esther, e depois as outras podem complementar. Ô, Nádia, eu só quero tirar uma dúvida com você. Você falou assim, ó, esse juízo é para aquelas pessoas que estão lá, só para não surgir nenhuma dúvida. Estão lá aonde, Nádia? O juízo é para todos. Esse juízo pré-advento é para todos, vivos e mortos, tá? Esse juízo, Jesus começa, lógico, nesse período que já estão lá dormindo na sepultura. Estão aqui na terra, viraram pó. Então, Jesus está analisando a vida delas. Você fala assim, mas não virou pó, porque morreu no mar, afogado, e não teve nem sepultamento. O nome dele está lá, constando. Todas as vidas estão anotadas. Não passa um nome que não esteja lá anotado. Mas é um julgamento que também nos afeta, como vivos
por conta dessa relação que vai ser lida no dia da volta de Jesus. Nos afeta, Nadma, porque vai chegar o nosso momento, né? Pode ser que já Sim. esteja acontecendo, pode ser que neste momento a Jeane esteja aí, seja a vez da Jeane. E, Nadma, e pensando nisso, o que esse juízo, o que esse julgamento do pré-advento, eu falei várias formas aqui, o juízo afirmativo, o juízo investigativo, afeta na nossa vida de forma prática, Nadma, de forma prática, o que é importante esse julgamento para a nossa vida aqui no dia a dia? Porque a gente tem um ditado comum aqui que fala assim, aqui se faz, aqui se paga, tá? Porque a gente tem essa noção de que se eu estou fazendo coisas boas, eu vou ter um fruto bom. Se eu não faço coisas boas, eu não vou ter um passar de mão e falar, tudo bem, filhinho, tudo bem, sabe? Então, tem o perdão de Deus com o real reconhecimento nosso, da nossa falha. Não eu levar uma vida desregrada e falar assim, lá no final Deus é tão bonzinho e ele vai perdoar todo mundo. Deus é bom, a sua essência é amor, mas ele fala, você não vai se adaptar nesta vida que eu pretendo te dar, porque é uma vida de amor, de desprendimento, é viver pelo outro e é viver em função do céu e de Jesus. Então, essa é a diferença que nós precisamos ter. Então, a nossa consciência, o que isso me afeta? Que eu tenho que me lembrar cada dia, eu vou estar diante de um tribunal, mas eu vou estar ao lado de Jesus nesse tribunal, nas mãos de Jesus. E eu preciso desejar isso, sabe? Porque as minhas ações vão ser julgadas, sim. Não que elas me salvem, porque quem me salva é Jesus. Pode falar, Rani. Eu acho legal imaginar que, por mais que Jesus ele é o juiz, ele também é meu advogado. Sim. Então, ele está ocupando essas duas posições, né? Eu já vi muitas pessoas perguntarem para mim e falarem assim, nossa, mas essa pessoa, ela faleceu e eu amava muito, mas será que Deus não vai dar um jeitinho? Porque, assim, ela não conhecia a verdade, né? E aí, às vezes, eu paro e penso assim, eu respondo para elas, né? A gente ama demais essa pessoa, a gente pode até amar demais, mas a gente não pode esquecer que Deus ama muito mais. Então, Deus ama muito mais essa pessoa. Por mais que eu a ama, eu não conheço esse amor que Deus tem por essa pessoa, que com certeza é muito maior do que eu. Então, Deus, ele é sim o juiz, mas ele é meu advogado. Então, eu não preciso temer, porque ele está ali advogando por mim, né? Ao meu lado, querendo me defender, né? Pode falar, gente. E é interessante observar isso que a professora Rani falou, sobre essa questão do advogado Jesus e do juiz, que ele é aquele que não perde causa. Esther é advogada, né, Esther? Então, há uma convicção. Jesus não perde uma causa. E tudo isso está ligado com o grande amor de Deus. O próprio livre-arbítrio é a prova do amor de Deus. Deus respeita, Deus ama tanto que ele permite você escolher. Você quer viver com ele ou você o rejeita na sua vida? Não existe maior prova de amor do que dar a liberdade de escolha. Ô, Jeane, isso que você está falando, a Nadma sabe. Eu gosto muito de repetir, eu acho que eu repeti isso nos 12 encontros, agora vou repetir no 13º. Que o tema do estudo que a gente está seguindo esse trimestre, a Rani vai até me bater, que ela esteve ao lado aí do professor, do escritor desse guia de estudo, né, durante todo esse trimestre, mas se eu tivesse a oportunidade, Rani, eu falaria para ele, você errou no título desse guia de estudo, deveria ser Esperança, Amor e Livre-Arbítrio, porque, Jane, é isso que você falou. A gente tem falado todas as semanas aqui sobre esse bendito mesmo livre-arbítrio, que é a prova do amor de Deus. É muito lindo. E meninas, a Nadma falou aí super bem, vocês contribuíram sobre esse juízo investigativo, que há pouco tempo eu conheci esse juízo, eu não sabia que ele existia. Eu não sabia que neste momento eu já estava sendo julgada. Na minha cabeça,
era quando tudo acabasse, aí ia aparecer um telão lá. Olha só, gente, a minha mente é mirabolante, hein? Ia aparecer um telão lá no céu, e Jesus ia expor tudo de todo mundo, e as pessoas iam passar vergonha, porque iam falar até do que elas ouviam, do que elas pensavam, e isso gerava um certo pesar aqui, sabe? Eu falo num modo brincando, mas infelizmente é uma verdade que muita gente acredita, né? E aí a gente vem trazendo uma nova etapa, né, desse processo de juízo final, que é o juízo milenar. Ô, Jeane, o que seria esse juízo milenar? É interessante verificar que a Bíblia nos fala acerca da segunda vinda de Jesus, né? E a gente precisa entender 3 pontos que a Bíblia traz muito claro. Primeira coisa, tanto os vivos quanto os ressuscitados encontrarão o Senhor nos ares. Então, isso é uma questão muito séria, muito importante para a gente compreender. O Senhor Jesus virá buscar, mas ele encontrará aqueles que serão ressuscitados juntamente com os vivos lá nos ares. Vai encontrar com ele. Onde que está isso? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 afirma isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Aqui já cai por terra um ensino muito comum falando sobre o arrebatamento secreto. Vai haver arrebatamento? Sim, mas nunca o arrebatamento secreto, porque Deus ele não age de forma secreta. Deus ele age de forma clara. E o Senhor Jesus virá buscar aqueles que morreram nele e aqueles que estiverem vivos na época e que tiver decidido na sua vida viver com Deus ao lado dele para sempre. O segundo ponto é entender que todos serão levados para o céu para habitar nas moradas celestiais que ele mesmo preparou para eles. Mas vai morar e vai fazer o quê? Rani, Nadima, Esther. Vai ficar fazendo o quê lá nos céus durante esse tempo em que estiver lá? Vai estar conforme a sua santa palavra durante todo o milênio, reinando com Cristo e participando desse juízo milenar, olhando os livros. Seria como, comparando aqui com o nosso tribunal na Terra, seria partes para que chegasse até o final, até a última instância, e dissesse assim, pronto, não tem mais nada que se possa recorrer ou fazer, está comprovado. Falou-se no início sobre o medo desse juízo, e é natural, né? Qualquer pessoa que vai se enfrentar, vai estar diante de um juiz, terá medo, né? Mas aquele que sabe que não tem culpa, que sabe que está justificado por Cristo, porque essa culpa, a palavra de Deus diz, todos pecaram. Se fosse por nós mesmos, já estaríamos condenados, porque não existe um só homem que possa dizer, eu vivo de forma santa, impecável. A impecabilidade no ser humano não existe. Todos nós pecamos. Mas então, por que eu posso dizer que eu tenho a certeza e a convicção de ser absolvida nesse grande tribunal? Por causa da graça de Cristo, por causa do sangue de Cristo que me remiu lá na cruz do Calvário, e porque eu decidi ter Jesus como meu Senhor, o meu Salvador e o meu melhor amigo. Então, isso me dá essa garantia. E esse juízo milenar vai fazer com que, neste período, isso seja averiguado diante de todos, diante de todo o universo. E lá no livro vai estar escrito, a Rani
escolheu Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E lá do lado vai estar assim carimbado, salva por Cristo Jesus. A Esther, um dia, reconheceu que ela era pecadora. Ela escolheu, ela desejou, ela convidou Jesus para estar ao lado dela. Então, o sangue de Cristo a remiu de todos os pecados. Livre, justificada pelo sangue de Cristo. A Nádima, um dia, pequenininha, orou: Senhor Jesus, eu preciso de ti na minha vida. Seja o meu companheiro, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. E lá, do ladinho do nome dela, vai estar escrito: salva, remida, justificada pelo sangue de Cristo Jesus. Então, esse período do juízo milenar é isso, seria como que uma investigação profunda, uma averiguação de tudo aquilo, repassando, olhando, confirmando, trazendo sobre todos aqueles que um dia se entregaram a Cristo Jesus, essa salvação santa e verdadeira. Meu Deus do céu! A Nádima veio e falou que neste momento que estamos vivendo, os mortos e nós também estamos num processo de julgamento já. Aí a Jeane vem e fala que o segundo momento vai ser que, será que os vivos, eles terão a oportunidade, os santos, de olhar esses registros que os anjos fizeram no decorrer aí desse juízo que a Nádima comentou, olhar e falar assim: ah, eu entendo por isso, entendo o porquê daquilo. E aí, Nádima, vem a dona Rani para falar da parte executória. Dentro do direito, eu posso traduzir esse juízo executivo como a parte da execução. Só que, quando a gente fala em execução, se a gente pensar no direito penal, é pesado. Mas vamos pensar assim, ó, eu vou trazer de uma forma leve para vocês. Vamos pensar, por exemplo, no direito trabalhista. O que acontece quando chega uma fase de execução, meninas? É quando aquele trabalhador, ele tentou de todas as formas receber legalmente o que ele precisava e o empregador tentou dar um perdido, mas chega a fase executória e fala: não, agora você tem que pagar o que o trabalhador merece. Então, se a gente olhar por esse lado, é algo muito bom, muito positivo. E aí a dona Rani, Nádima, ela vem falar desse momento, que para mim finaliza com puro amor de Cristo, que a Nádima gosta tanto e eu também, mas ficou para a Rani falar: Nádima, desculpa, tirei da sua vez. Rani, o que é o juízo executivo? Conta para gente. Tá. Antes de eu falar um pouquinho sobre o juízo executivo, eu queria só fazer alguns comentários aí que a professora Jeane falou e que eu acho que a gente poderia ampliar, né? Que durante o juízo milenar, nós sabemos, então, como ela mesma colocou, que os justos, aqueles que estavam mortos e ressuscitaram, foram transformados e encontrarão com Cristo nos ares, assim como os vivos também são transformados e encontram com Cristo nos ares. E aí, então, eles vão ao céu, e aí o que vai ficar fazendo lá, né? Tem gente que pensa que a gente vai ficar escorregando no pescoço da girafa, que vai cantando ficar... aleluia o tempo todo, Rani. Cantando. Não, mas a Bíblia nos diz que nós faremos parte do juízo, né? Cristo, ele nos proporciona a oportunidade de fazer parte do juízo. Não que agora a gente vai decidir quem é justo, quem é ímpio. Não, mas nós estaremos lá justamente para justificar o caráter de Deus, para mostrar para todos que Deus ele é justo, mas ele também é bondoso, ele também é misericordioso. Como colocar essas duas características em um único ser? Porque essa é a alegação do próprio Satanás. Como Deus ele pode ser justo e bondoso? Então, lá nós estaremos justificando o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Quando a gente pensa nessa parte do juízo milenar, a gente está fazendo parte como sacerdotes de Cristo no juízo, né? E a gente vai estar fazendo a parte de justificação do caráter. Porque imagina
Estevão encontrando com Paulo no céu. Estevão vai virar para Paulo e falar assim, o que você está fazendo aqui? A última imagem que eu tinha sua era você me matando. E eu era um pregador da palavra. E então, no céu, a gente vai poder, nesse período, a gente vai poder falar assim, não, olha aqui, Estevão, olha tudo que Paulo fez. Olha como ele foi convertido. E aí, então, então sim. Então, Deus, Estevão vai poder comprovar que Deus, ele foi justo e ele foi misericordioso. Mas da mesma forma que nós encontraremos pessoas que talvez nos surpreenda, talvez a gente possa não encontrar pessoas que a gente pensava que poderia estar lá. E então a gente vai falar assim, mas como? Essa pessoa, ela ia todo final de semana à igreja, ela pregava, ela orava, ela aparentava ser ela era um irmão magnífico, olha quanta bondade. E aí, então, Deus vai poder falar, olha, eu tentei de tudo, mas ela não me ouviu. Ela estava simplesmente aparentando ser uma coisa que, na verdade, no coração dela, ela não era. E por isso que ela não está aqui. E então a gente vai falar, realmente, Deus é justo e ele é misericordioso. Então, nessa parte, eu só estou recapitulando um pouquinho aí do que a Jane falou para a gente poder entrar no juízo executivo, tá? E aí, então, o que acontece é que quando, durante esse milênio, né, que são 1000 anos do juízo milenar já diz, né, nós estaremos fazendo essa parte do juízo de justificação, de comprovação. E aí, então, quando acaba essa parte do juízo e que todos os santos conseguem ver que Deus, ele realmente é justo e misericordioso, aí, então, nós partimos para a segunda parte, a terceira, né, parte do juízo, que é o juízo executivo. E aí, então, nós temos a população, né, nós, a humanidade, a gente tem aí a tendência a ou ir tanto de um lado ou ir para os extremos, né? Então, ou a gente vai com a ideia de um Deus do juízo totalmente punitivo, onde ele vai ficar queimando eternamente, e a pessoa vai ficar queimando e pagando seus pecados eternamente, né? Um inferno eterno, que daí seria uma visão tradicionalista, ou uma visão restauracionista ou universalista, que seria uma visão onde esse inferno, ele existe, mas a pessoa vai para lá, ela se purifica um pouquinho, e depois, ok, aí ela já pode ir para o céu. E aí até mesmo Satanás, ele vai queimar um pouquinho mais, mas ele vai para o céu. Mas na visão bíblica, que é uma visão aniquilacionista ou condicionalista, nós temos a visão de que esse inferno, na verdade, ele tem o quê? Ele existe, inferno não, desculpa, ok, esse fogo eterno, ele existe, mas ele irá o quê? Acabar, ele terá um fim, ele existe para que possa ser executado justamente essa terceira fase do juízo. E aí, nessa terceira fase do juízo, que se encontra em Apocalipse 20, essa terceira fase do juízo, o que acontece? Todos os mortos, todos os ímpios, né, todos os mortos ímpios, eles são ressuscitados, eles ressuscitarão para receber o quê? Para receber a recompensa dos atos deles, que foram atos de injustiça. Então, aí será dada ao quê? A sentença irreversível, que é a segunda morte, que é a sentença da execução extrema sem volta, né? Não existe a possibilidade de volta dessa execução, tá? E aí, então, todos esses ímpios, eles são lançados no fogo, lançados no lago de fogo, que está em Apocalipse 20, 10, se eu não me engano. E aí, então, todos eles enfrentarão a segunda morte, ou seja, eles serão aniquilados, assim como
Malaquias 4:1 diz que não haverá mais o quê? Não haverá mais cinza, não haverá mais raiz, não haverá mais ramo, não haverá mais nada. Será exterminado por completo, né? Então, a destruição final também é um momento de amor e misericórdia. Você, Esther, que é advogada, você com certeza já viu, e eu já ouvi isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, não quero a morte dele, não. Eu quero que ele sofra para o resto da vida. Com Perfeito. certeza você já ouviu isso. Rani, porque a morte ia ser muito bom para ele, não é? Verdade. E aí, Rani, isso que você trouxe mostra o quanto Deus é o Deus de amor. Ele não quer o sofrimento, ele não quer que a pessoa viva sofrendo. Ele quer que a pessoa morra porque é melhor para ela. Rani, você falando isso, eu fiquei lembrando de um caso muito conhecido aqui no Brasil e até fora, de um julgamento que teve, que o julgamento ele durou por dias. E as pessoas estavam ali, foi um julgamento televisionado, as pessoas estavam ali paradas na TV, assistindo cada passo. E quando teve a sentença final, foi uma coisa assim assustadora. Eu fiquei muito triste com o fim desse julgamento. Teve queimas de fogos, as pessoas gritando, agora você vai pagar, que você morra na cadeia pelo mal que você fez. E aí eu lembro que um promotor muito conhecido, se tornou muito famoso nesse caso, ele falou assim, é muito triste ver essa alegria do povo brasileiro, porque se está tendo essa sentença é porque alguém perdeu, alguém morreu. E quem morreu? Uma criança naquela história. Uma mãe estava sofrendo porque aquela criança morreu. Mas as pessoas estavam celebrando o quê? O mal daquele julgamento. E você trouxe isso de forma muito brilhante. Tem a questão, no julgamento final, tem a questão do amor? Tem, óbvio que tem. Mas para quem quer estar do outro lado. Mas tem a questão triste também. E é muito interessante isso. E pensando nisso, eu queria ler algo que eu achei lindo aqui no nosso guia de estudo, que fala assim, ó, Deus está conduzindo a história humana em direção ao seu clímax no tempo do fim. Diante de todos os fatos do grande conflito, todos os fiéis, quanto os rebeldes de todo o universo, todos os fiéis, também os rebeldes de todo o universo, declaram de comum acordo: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quando eu li isso, meninas, eu fiquei tão impactada com essa forma que uma escritora americana chamada Ellen White trouxe, porque neste momento, aí mostra o real amor de Cristo. Até os ímpios vão entender que ele foi justo. Sabe, quando a pessoa recebe algo e fala assim, eu não merecia, tá certo, eu não merecia a eternidade. Eu não fui digno de receber a eternidade. Justo é o Senhor para sempre. Eu fiquei encantada com isso. E, Nádima, a gente está chegando no fim, Nádima. A gente precisa terminar esse bate-papo que está tão gostoso. Sim. Mas, Nádima, se você pudesse fazer um resumão aí desse nosso bate-papo em 2 minutos, o que você diria? Até menos. Eu diria que vai ter ponto final, sim, mas que eu posso recomeçar com letra maiúscula após o ponto final, de mãos dadas com Jesus. Que eu não preciso temer, mas que eu preciso estar consciente do que eu posso fazer para estar pós ponto final com Jesus eternamente. Tá sem som, Esther. Opa, obrigada, Nádima. Jeane, e você? Suas considerações finais aí sobre esse nosso bate-papo tão gostoso. Para mim, o que esse estudo me traz muito fortemente no meu coração é que eu tenho a alegria, e qualquer pessoa pode ter essa alegria da convicção e da certeza de que Cristo Jesus é o meu advogado. E nele eu tenho a convicção da vitória, da absolvição, só depende de mim. Por que só depende de mim? Porque é uma escolha. Então, Deus me ama tanto que Ele me deixa escolher. E que nós possamos escolher. Senhor, eu quero estar
contigo todos os dias da minha vida. Amém. Ô, Jeane, isso que você falou, não tem como não falar. É simples assim, Jeane. É só escolher, é só fazer o que a Bíblia tem falado para a gente fazer, que não tem erro. Nosso manual de vida, né, Jeane? Professora Rani, finaliza para a gente, de uma forma assim bem resumida, tudo que a gente conversou agora. Tá. Como você sabe, eu sou professora, então eu vou contar uma historinha, tá? É rapidinha e talvez eu ocupe 1 minuto aí de alguma das minhas colegas que não usou. Meu pai, ele gosta muito de assistir futebol. Então, muitas vezes, quando eu vou para a casa dos meus pais, um dos momentos para eu passar mais tempo com ele, eu sento com ele e assisto um jogo com ele, apesar de eu não apreciar tanto assim. E, obviamente, que quando você assiste, você começa a torcer. Independente se você conhece ou não, você torce para algum dos times. E uma vez eu estava assistindo um jogo com ele, eu estava torcendo, e o time, um dos times, estava empatado, né? Meu pai estava bem quieto, assim, bem calmo, e já estava na prorrogação, e ele continuava calmo. E aí, eu torcendo para o time ganhar, e meu pai, de repente, ele vira e fala, tal time vai ganhar, com muita firmeza. E eu virei e falei para ele, mas como que você sabe, pai? E ele falou, esse jogo passou a semana passada. E assim, eu levo essa história para isso. A história já acabou. Quem venceu, a gente já sabe quem venceu. Já tem um final, já sabe qual que é o placar. A gente só está esperando o juiz apitar o fim do jogo. E se a gente já sabe quem venceu, se eu já soubesse quem tinha vencido naquele jogo, obviamente que eu estaria torcendo para quem venceu. E na história da humanidade, a gente já sabe quem venceu. É só a gente realmente escolher estar do lado de quem venceu, que é Cristo. Cristo venceu na cruz. Cristo, ele já venceu. Agora a gente só está esperando ele apitar o jogo para que a gente possa usufruir de tudo que ele preparou para a gente. É isso que é mais simples do que a gente imagina. É mais simples do que a gente imagina. Não desmerecendo que a gente pode fazer tudo o que a gente quer, mas é só aceitar. A salvação é pela graça, né? E então é isso que eu queria deixar essa mensagem aí para quem estiver ouvindo a gente, para a gente, né? Ô, Rani, você se preocupou em colocar um parênteses aí e falou assim, não é desmerecendo, achando que a gente pode fazer o que quer. Não é mesmo, porque se a gente está na graça, a gente já não faz mais o que quer, a gente já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, não é isso? Meninas, que bate-papo gostoso. Tem uma dica de livro chamado O Livro do Juízo Final. A autora é Roselis von Sass. Vou deixar aqui na descrição para vocês. A semana que vem, a gente se encontra novamente para o último episódio dessa primeira temporada. Já temos o assunto da nossa próxima temporada, né, Nádima? Vai ser um assunto bom também, né, Nádima? Sim, nós vamos falar de coisas muito importantes que, resumindo, é assim, ó, o din-din, né, na nossa vida. Essa Nádima não tem jeito, ela dá grandes spoilers. Mas a gente precisa saber disso também. É isso aí. Semana que vem nos encontramos, vai ser semana de Natal, vai ser muito gostoso aqui e eu espero vocês. Um beijo, Jeane, beijo, Rani, Nádima, até a semana que vem. E vamos fazer oração. Obrigada, Nádima, por ter lembrado. Rani, ora para a gente, por favor. Claro, será um prazer. Oremos. Querido Pai que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui reunidas, estudando um pouco da sua palavra, Pai. Querido Deus, que o Senhor nos ajude a nos preparar para este momento glorioso, Senhor, da sua volta, de toda parte do juízo, que nós possamos, Senhor, estar preparado. Pai querido, colocamos a nossa vida e a vida de todos os nossos queridos, as pessoas que nos assistem, em suas mãos. Que o Espírito Santo possa se fazer presente na vida de cada uma de nós, Pai.
E, Pai, que o Senhor nos ajude a ter uma vida conforme o Teu querer, uma vida que represente a Ti, que nós fazemos parte do reino. Pai querido, fique conosco, esteja com nossos queridos e familiares também, é o que nós oramos por Jesus. Amém. Beijo, meninas, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.